Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada nos primórdios da psicanálise, falando dos estudos sobre a histeria, do Breuer e do Freud, lá de 1895. Isso. O marco zero, né? Exato. A gente vai usar trechos do texto mesmo, a comunicação preliminar, alguns casos clínicos, partes teóricas. Uhum. E a ideia é tentar entender como eles fizeram essa conexão, sabe? Entre traumas antigos, esquecidos, e aqueles sintomas físicos que ninguém entendia. Que era algo totalmente revolucionário para a época, né? Sugerir que a mente podia causar isso tudo. Totalmente. Então vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos! Esse trabalho foi fundamental porque ele trouxe essa ideia, né? Sintomas físicos sem uma causa clara no corpo podiam ter sim uma origem psicológica, ligada a coisas vividas antes. Uma mudança total de perspectiva. Com certeza. E já na comunicação preliminar, eles vão direto ao ponto, né? Dizem que os sintomas histéricos, tipo paralisias, dores estranhas, problemas de visão que não se explicavam muitas vezes, vinham desses traumas psíquicos, Aham. falando de experiências antigas, com muita carga emocional, medo, vergonha, dor, que ficaram meio entaladas, não foram bem digeridas na hora. Exato. E o interessante é que essas memórias, ou a lembrança delas, agiam como se fossem corpos estranhos dentro da mente. Ficavam lá, sabe? Causando o problema muito tempo depois. E as pessoas não lembravam disso fácil, né? Não mesmo. Os casos mostram isso. Tinha uma dificuldade enorme de acessar conscientemente. Por isso a hipnose era tão importante no começo. Era a ferramenta para tentar resgatar o evento original e ligar ele ao sintoma. Faz sentido. E eles faziam um paralelo com as neuroses de acidente, né? Onde o choque emocional, o trauma psicológico era o que realmente importava, às vezes mais que a lesão física em si. E aí, claro, tem a grande descoberta, que começou ali com o Breuer e a Anna O, né? A famosa Anna O, Sim, um caso clássico. que sob hipnose, quando ela conseguia não só lembrar do trauma em detalhes, mas, e isso é o pulo do gato, expressar a emoção junto, falar sobre aquilo, a tal da abriação. O sintoma sumia. Exatamente, sumia. No caso dela eram vários, estrabismo, paralisia, problema na fala, e ela mesmo dizia que eram varridos pela chaminé quando ela falava sobre a origem, era quase uma mágica. Uma mágica, né? Parece incrível pensar nisso hoje. Pois é. E isso leva direto para o conceito de conversão. A ideia era que a energia daquela emoção que ficou presa, reprimida, que não saiu de forma normal, Ela era desviada. desviada. Como assim? Desviada para o corpo, encontrava uma saída se transformando num sintoma físico. Era muito forte sugerir que o corpo não estava só doente, mas estava, expressando um conflito da mente. Entendi. Uma linguagem do corpo. Exato. E aí entra a simbolização. O sintoma físico podia ter uma ligação simbólica, às vezes bem escondida, com o trauma. Tipo, uma dor hoje podia ser um eco de dores antigas. Ou um tique, como no caso da senhora Amy Vonet, podia ser o que sobrou de um impulso que ela segurou lá atrás. O corpo contando uma história, mas em código. Mas aí as coisas foram ficando mais complexas, né? Porque o Freud, principalmente quando ele analisou o caso da Elisabeth von Reh, ele percebeu uma coisa. A resistência. Isso. A resistência. Os pacientes pareciam lutar contra a lembrança. Mesmo com a hipnose, tinha uma barreira ali. Falavam coisas tipo, pensei que isso não era importante, ou tentei não pensar nisso. Por que essa dificuldade toda? Então, esse foi um ponto crucial que fez o Freud ir além. Ele desenvolveu a ideia de defesa, ou recalcamento, como ficou mais conhecido. Certo. Não era só esquecer, era um ato da mente, meio que intencional, embora não consciente ali na hora, de jogar para fora da consciência ideias ou sentimentos que eram difíceis demais, inaceitáveis, dolorosos. E essa ideia recalcada é que virava o problema. Exato. Ela se tornava patogênica e a emoção ligada a ela era convertida no sintoma físico. Isso ajudava a diferenciar da histeria de retenção, onde a pessoa não expressou a emoção, mas por causa de fatores externos, sabe? Entendi a diferença. E o Freud viu também que essas memórias ruins não estavam soltas, né? Elas formavam um tipo redes. Sim, estruturas bem complexas, organizadas por temas, às vezes em camadas, como uma cebola mesmo. Quanto mais perto do núcleo do trauma, maior a resistência para lembrar.
E tudo conectado por associações, por fios lógicos, às vezes bem sutis. Uma arquitetura complexa na mente. E isso leva à ideia de sobredeterminação. Quer dizer, um sintoma só raramente tinha uma causa única. Muitas vezes, ele era o resultado final da convergência de várias memórias, várias linhas de pensamento, várias experiências. Não era simples assim, um trauma igual a um sintoma. De jeito nenhum. Era uma rede bem mais intrincada por trás. E bom, a gente tem que falar, mesmo que rapidamente, da questão da sexualidade, né? Que aparece bastante nas análises do Freud. A angústia virginal da Catarina, os sentimentos de Elisabeth von Ehr pelo cunhado. Sim, é importante tocar nisso, mas entendendo o contexto da época. Como o próprio Breuer reconheceu, embora outras emoções fortes, tipo medo e raiva, pudessem causar histeria, eles consideravam o fator sexual como o mais importante em muitos casos. O mais importante mesmo. Na visão deles, frequentemente o conflito vinha da luta da pessoa contra os próprios impulsos sexuais ou contra experiências nessa área que eram vistas como proibidas ou traumáticas. Eles até falavam de traumas que aconteceram antes da puberdade, mas que só ganhavam força para causar sintoma mais tarde com o desenvolvimento sexual. É uma teoria específica daquele momento, né? Claro, temos que ler com os olhos da época. Bom, resumindo então, essa análise dos estudos mostrou essa conexão fortíssima entre mente e corpo. Como emoções e memórias guardadas podem aparecer como doença física. Uhum. E a cura pela fala surgiu ali como um caminho, né? Uma forma de acessar e aliviar isso. A grande lição talvez seja que o passado não resolvido continua agindo no presente. Aquilo que a gente esconde de nós mesmos ainda influencia a nossa vida. Com certeza. E para deixar uma última provocação, algo que o próprio texto sugere, será que existem memórias que a gente jura que não tem? Ou pensamentos que a gente nem sabe que teve conscientemente, mas que estão lá, no inconsciente, e têm um poder sobre nós? Uma ideia bem inquietante. Pois é. O que isso diz sobre como a memória funciona de verdade e sobre as formas sutis que a gente nem percebe como as experiências nos moldam o tempo todo? Fica aí pra gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.